Mateus 13, vamos começar no versículo 31, mas vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pelo privilégio de poder semear a Tua palavra. Obrigada por cada vida, obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua palavra para nos guiar, para nos proteger, para ser o nosso norte, para aprendermos a ser os discípulos e as discípulas que o Senhor deseja que sejamos. Então, venha me usar aqui para a Tua glória, com o Teu poder, para edificar todas as vidas, a começar em mim, porque tem que passar por mim também, Senhor. Muito obrigada, e como eu sempre te peço, que a Tua palavra me confronte, que a Tua palavra confronte a todos que irão ouvir, para que nós possamos transformar as nossas vidas, os nossos corações e o nosso caráter. Obrigada por tudo e, por favor, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos a Tua direção agora aqui. Amém e amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parábola do grão de mostarda, que está lá em Mateus 13, 31 e 32. Então, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Ele está ensinando o que é o reino dos céus. E aí ele fala por parábolas aos seus discípulos, que hoje somos nós. Então, ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, nessa parábola, Jesus nos ensina que as coisas de Deus podem parecer pequeninas aos olhos do mundo, mas produzem grandes resultados. Certamente o reino dos céus, naquele momento da história, parecia insignificante. Afinal de contas, Jesus veio durante o Império Romano. O Império Romano era um império muito poderoso, muito forte, onde ele conquistou várias e várias nações. Então, reino de Deus, quem é? O que é isso? Podia parecer tão insignificante, mas nós sabemos que o reino de Deus é maior e sempre será do que qualquer reino humano, porque o reino de Deus é inabalável, porque o reino de Deus é eterno. A Grécia caiu, o Egito caiu, Babilônia caiu, a Síria caiu, Roma caiu, e quantos reinos humanos se levantaram? Vão terminar. Mas o reino de Deus é eterno e inabalável. E na Galileia, contextualizando, a planta da mostarda pode crescer a uma altura de 3 metros. Então, a imagem de uma árvore com ninhos de passarinho nos seus galhos me faz lembrar outros 2 textos que estão lá em Ezequiel. Ezequiel 17, 23, depois Ezequiel 31, 6. Então, diz assim, Ezequiel 17, 23. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. E Ezequiel 31, 6 diz: todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo dos seus galhos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Então, essas passagens mostram que os pássaros representam nada mais, nada menos do que as nações dos gentios, que encontrarão refúgio no Messias, numa época que isso era, assim, impensável, Jesus veio para os judeus, Israel era a nação escolhida de Deus, gentio. Quem é gentios? Quem são gentios? Então, mas essa passagem de Ezequiel, o profeta já está profetizando que o Messias viria para todos os povos, que todos os povos iriam encontrar refúgio, e iriam encontrar uma aliança, iriam se alegrar na aliança desse reino inabalável.
Jesus está querendo dizer que o reino de Deus, o reino que ele veio inaugurar, instaurar, é uma presença no mundo e que no seu início pode ter sido insignificante e imperceptível diante da grandiosidade de Roma, mas com o tempo vai ganhando uma importância que todos conseguem perceber. Os homens conseguem perceber que no reino de Deus podem encontrar abrigo, podem encontrar proteção, podem encontrar amor, podem encontrar paz. E é um reino, e eles conseguem perceber que é um reino completamente diferente de todos os outros reinos terrenos. O sonho de todos os reis era estender o seu domínio. A gente vê nas escrituras lá, quando Babilônia estava dominando o mundo, depois os assírios, e a gente pode ver na história mundial que os reinos iriam avançando, tentando estender a várias nações, e Roma foi assim. Então, os reinos humanos, eles sempre tentaram ter a totalidade do universo. Só que o reino de Deus é o único que se torna definitivo, absoluto e eterno. É o reino de Deus que se estende para todas as nações, para todos os povos, para toda a etnia. Jesus está nos mostrando que o início é pequenininho, insignificante, como o grão de mostarda, mas que se tornará o maior e o mais poderoso de todos os reinos. O reino de Deus é inclusivo. O reino de Deus quer incluir todos os povos, todas as etnias e todas as nações. As pessoas, na época de Jesus, em referência a ele, perguntavam: Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidadezinha assim, que ninguém dava assim, bola, na linguagem de hoje, ninguém dava importância, ninguém, não era nem considerada. E quando falava Jesus, o Nazareno, mas pode vir um profeta de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E logo, logo, Jesus mostrou, logo no início do seu ministério, que ele iria impactar o mundo, que ele já estava impactando o mundo, e que ele iria impactar quando ele chegava nas sinagogas e pregava, quando ele ia para os montes e pregava, todo mundo ficava: meu Deus, que autoridade é essa? Quando ele manda que os ventos parem, meu Deus, até o mar e o vento lhes obedecem. Então, ele foi mostrando o impacto que ele veio trazer ao mundo. E ele continua nos mostrando, porque ele está vivo. Né? Então, que possamos perceber que aquilo que é pequeno e que aparentemente é insignificante, quando é abençoado por Deus, tem um impacto absoluto e definitivo. E quando Marcelene estava falando da trajetória da Dona Maria de Lourdes, eu me lembrei daquilo que eu iria trazer como mensagem, como estudo de hoje, né? Ela começou tão pequenininha, né, gente? Tão pequenininha, tão humilde, com todos à volta dela, analfabetos. E ela, além de se formar em técnica de enfermagem, fez uma faculdade, colocou todos os filhos para fazerem faculdade. E isso impacta o mundo, impacta as pessoas à volta de toda a família. Porque a gente vê que a bênção de Deus está sobre vocês. Né? Então, é que nós possamos perceber o que Deus faz nas nossas vidas. E que nos ramos do reino de Deus, os ramos, essa hortaliça que o grão era pequenininho, que depois se tornou uma grande árvore de quase 3 metros, ele tem abrigo para todos que se chegam a ele. E que nos ramos do reino dos céus há abrigo para todos os povos, para todas as nações, para o pequenininho, para o grande, para qualquer um que abra o coração, que Jesus está ali, ó, batendo a porta. Quando você abre o coração, ele entra, e ele faz morada, e ele abençoa, e ele protege.
que possamos fazer parte do povo que se abriga nos ramos desse reino inabalável de Deus. E na continuidade, né, das parábolas, a gente vai ler o versículo 33 de Mateus 13. E aí disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa parábola enfatiza o poder transformador e invisível do Evangelho, especialmente na vida do discípulo totalmente entregue ao seu mestre. Além dessa transformação pessoal, Jesus também aponta para a influência do Evangelho na sociedade e na cultura. A notável influência do cristianismo na transformação na vida da mulher, dos pobres, dos doentes, dos idosos, dos menos favorecidos, é perfeitamente visto em toda a história. O reino de Deus se constitui na presença gloriosa e inexplicável da Trindade de Deus. Por isso, 3 medidas de farinha. Esse número aí, 3, não é à toa. Representa o símbolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora o fermento ou o levedo seja muitas vezes, na própria Bíblia, símbolo do mal, aqui nessa parábola tem um outro sentido, um sentido completamente diferente. Nessa passagem, Jesus nos ensina que o reino de Deus permeia, vai entrando, vai penetrando o mundo, e que quando o fermento é misturado nas 3 medidas de farinha, o judeu se mistura com os gentios, formando um só corpo, uma só igreja, uma só noiva. Não existe a igreja da Alemanha, a igreja dos Estados Unidos, a igreja do Brasil. Não, nós somos uma só igreja. Nós somos um só corpo. Nós somos a noiva de Jesus. Às vezes a gente fala dos lugares para a gente se situar, mas nós formamos um só corpo. Nessa parábola, o reino dos céus é comparado com esse fermento. O próprio reino de Deus é o fermento. Não é um aspecto do reino, mas é o reino em si. O reino de Deus penetra em todo mundo, em todas as culturas, em todos os povos. Nós temos sempre a tendência de dividir as coisas entre sagradas e profanas, como se uma parte do mundo fosse limpa, a outra suja, como se uma parte fosse de Deus, a outra do diabo. Nessa parábola, Jesus dá uma outra visão a gente. Claro que a gente pode pensar também nesse aspecto, mas Jesus aqui nos ensina que toda a realidade de todo mundo pertence a Deus e deve ser usada e experienciada a partir da perspectiva de Deus, a partir dos propósitos e dos valores e das virtudes do reino de Deus. Deus é o rei do universo. Ele não é só o rei de uma parte do mundo. Claro, eu entendo até essa interpretação, porque a gente sabe que o diabo jaz no maligno, né? Jaz no mundo, né? Estou trocando tudo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no diabo. O diabo, ele tenta dominar o mundo. Mas isso não é verdade, porque Deus criou todas as coisas. Então, não há como separar uma realidade em 2 partes, como se Deus tivesse apenas um percentual da terra, um percentual do mundo. O levedo não vai levedar um percentual da massa, ele leveda toda a massa. A presença do reino de Deus é penetrante e é capaz de influenciar toda a realidade mundial. Eu já ouvi muita gente falar assim: eu queria trabalhar só para Deus. Eu não queria mais trabalhar secularmente. Mas o teu trabalho secular foi Deus que te deu. O teu trabalho secular, ele tem que ser também sagrado, porque é ali que você tira o teu sustento. Deus quer que você abençoe
o lugar do seu trabalho, o lugar que você mora, os seus amigos. Deus, ele tem que ser dono de todas as coisas. Então, temos que santificar todas as coisas, santificar nossas relações, santificar nossos recursos financeiros, nosso trabalho, nossa família, nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos. Santificar é sacralizar. Então, nós temos que tornar sagrada todas as coisas que nos concernem. Na minha vida, na minha casa, não tem... Eu posso estar escutando uma música clássica, de Beethoven. Mas não é uma música de Deus. É de Deus sim, porque sou eu que estou escutando. E eu sou a filha amada de Deus, que um dia aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E eu estou ouvindo uma música de Beethoven. E a minha casa é sagrada. E a minha casa é santificada por Deus. Então... mas o pastor Luiz, ele trabalha na igreja, mas eu trabalho, sei lá onde, numa empresa. Então, a empresa não é de Deus. Se você está lá, é de Deus sim, o teu trabalho é de Deus. E você tem que santificar o teu trabalho, santificar a tua casa. Mas uma parte da minha família não é crente. Tá, então santifica toda a sua família. Ora por toda a sua família, para que toda a sua família seja entregue a Deus. Porque a Bíblia diz que você pode santificar toda a sua família. Então, que nós possamos nos submeter a todas as dimensões da nossa vida e tudo que é nosso ao reino de Deus. Que possamos permitir que Deus, em sua infinita sabedoria e generosidade, possa levedar a massa toda da nossa vida, santificando tudo que nos concerne. Ou seja, que Ele possa penetrar em todas as áreas da nossa vida. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que pensar. Deus tem que estar em tudo da nossa vida. Tem que estar e a gente tem que pedir isso a Ele. Senhor, venha e penetre na minha vida por inteiro. Porque Ele se deu por inteiro. E Ele quer que também nós nos entreguemos por inteiro. Em outra parábola, a última parábola que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Mateus 13, de 47 a 50. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola ensina que nós temos que lançar as redes no mar das nações e pegar todo tipo de peixe. A gente, quando um pescador lança a rede, ele não escolhe. Até quando aquele pescador, mas assim, não um pescador profissional, ele joga a isca, vem o peixe que vier. Ele não escolhe, não, deixa eu procurar aqui no mar ou no rio o peixe que eu quero. Não é assim. Vem todo tipo de peixe naquela rede. Temos que pegar todas as espécies, ou seja, todas as etnias, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, sem nenhuma discriminação. O pobre, o rico, o pecador, porque todos nós somos pecadores. Então, a proclamação do Evangelho tem que ser para todos. O Evangelho tem que ser inclusivo. Essas 3 parábolas, elas nos ensinam que o Evangelho, o reino de Deus, ele é inclusivo. Ele quer incluir todas as pessoas. Todas as pessoas. E nessa rede virão peixes bons e maus. Mas os maus vêm para essa rede também. Mas não cabe a mim, não cabe ao pastor Aloysio, não cabe ao maior de todos os homens de Deus que possa existir. Não cabe a nenhum homem, a ninguém, julgar quem é bom e quem é mau. Pois na consumação dos séculos, e essa parábola fala sobre a consumação dos séculos, aí sim,
os anjos vão separar os bons dos maus. Quem é trigo e quem é joio. Quem é bom para com Deus será colocado no cesto de Deus. E quem é mau será lançado fora e lançado na fornalha acesa. Haverá um dia de separação. Um dia em que os justos serão separados por Deus, que é o justo juiz. Os filhos das trevas não ficarão juntos com os filhos do reino de Deus. Nesse dia haverá essa separação, mas quem fará essa separação? Somente o justo juiz, que é o Senhor dos senhores. E isso nos mostra a generosidade do Senhor. Enquanto o reino de Deus está presente na história, hoje, todos têm oportunidade, porque todos estão dentro dessa rede, peixes bons e peixes maus. Todos podem participar do reino. Todos estarão nessa mesma rede. Todas as pessoas podem ser beneficiadas com as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que Deus dá o sol para todos e que também dá a chuva para todos, igualmente, para bons e para maus, para os perversos, para os justos. Deus deseja dar a abundância do reino para todos, benefícios de vida que não são exclusivos aos religiosos, para os judeus, para os bem-sucedidos. A gente, muitas vezes, e quando eu digo a gente, eu digo nós, da igreja de Jesus em geral, a gente exclui muita gente. A gente exclui o pecador, a gente exclui a prostituta, a gente exclui... Aí você pode falar, botar uma lista. Nós não temos o direito de excluir ninguém. Nós não temos... mas esse aí é dependente química. Fica lá fora. Depois a gente dá uma... Não! Ele tem que entrar para ouvir o evangelho ser anunciado. É o que essa parábola nos ensina. Pesca com a rede, vai vir todo tipo de pessoas. E no mundo físico, pode ser que o peixe lá, que já está podre, sei lá o quê, não faça se tornar um peixe bom. Mas no mundo espiritual, aquele que é um peixe mau pode se tornar um peixe bom. Pode sim. Quem é orgulhoso não é mais. Quem é dependente químico não depende mais. Quem é arrogante não é mais. Quem é adúltero não é mais. E aí também você pode botar uma lista. Porque você está incluindo ele. Você é igreja, mas na verdade quem inclui é o Senhor. E ele pode se tornar um peixe bom. Ele pode se entregar a Jesus. Quando a gente ouve a história das conversões, a gente percebe, gente, olha, eu conheço, eu sempre digo isso aqui, mas é porque esse caso me impressiona muito. Tinha, o zelador de uma igreja que eu conheci muito, ele tinha o apelido do passado dele, era Sorriso. Quando me contaram essa história, eu não conseguia acreditar. Por que Sorriso? Porque ele matava as pessoas sorrindo. Ele era muito mau, ele era muito perverso. Aí, um dia, na prisão, pregaram o evangelho para ele. Quando eu olhava para aquele homem, quando eu ia nessa igreja, e aí ele estava sempre ali, ele era o zelador, o porteiro, um diácono. E eu falava assim, não é possível, gente, me contaram essa história errada. Não é possível que, quando eu vejo o olhar desse homem, era um homem tão bom, tão gentil, tão amigo, tão solícito, não é possível que esse homem tenha sido um assassino. Era um peixe mau, se tornou um peixe bom, porque ouviu a palavra do evangelho e aceitou Jesus como Senhor. Então, nós temos que entender que o reino de Deus está disponível para todos. E nós não temos o direito de excluir, de olhar de baixo para cima, de dizer você é isso, você é aquilo. Não tem que dizer nada, quem julga é só Deus. Deus é generoso, é gracioso, é inclusivo, mas isso não significa que Deus seja injusto, e nem que se omita diante da maldade dos perversos, porque o dia do juízo chegará, mas é só Ele que pode determinar isso.
Lá no episódio super conhecido dos 10 leprosos, que Jesus cura, somente um voltou para agradecer. Ele não foi apenas curado, ele foi salvo e passou a desfrutar dos benefícios, da bênção do reino de Deus. Ele pôde desfrutar da vida em abundância que Deus quer dar para mim, para você, e quis dar para esse leproso curado, e quer dar para qualquer pessoa que se chegue a ele. Os outros 9 só queriam os benefícios que Jesus poderia lhe dar, sem, no entanto, querer o Messias. Queriam a bênção, mas desprezaram o Senhor da bênção. Não podemos fazer isso. E não podemos tirar a oportunidade de quem quer que seja de se tornar esse leproso agradecido. Esse leproso que Jesus incluiu no reino. No reino de Deus é assim. Muitas pessoas são beneficiadas com os favores de Deus. Mas muitos ficam indiferentes a Deus e se rebelam a Ele. Se rebelam contra a sua vontade, mas chegará um dia que as obras de cada um de nós estará diante do justo juiz. Que o Senhor nos encontre entre os peixes bons e não permita que julgamentos excluam pessoas, que não permita que nós possamos julgar o que é bom, o que é ruim, porque isso é tarefa somente de Deus. Então, nós temos que aprender com Jesus. Os 4 evangelhos falam da obra de Jesus, falam da missão de Jesus. E nós, que nos intitulamos cristãos, o que é cristão? O que é cristã? São pequeninos cristos. Nós temos que seguir os passos do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso noivo. Então, que nós possamos ser encontrados por Deus nesse reino inabalável. E que nós possamos entender que o Evangelho é para todos, que a salvação é para todos, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Ah, mas ele é assassino. Ah, mas ele é ladrão. Ah, mas ele é isso, aquilo outro, é perverso. Deus quer incluir essa pessoa no reino dele. A generosidade de Deus faz isso. Às vezes a gente fica... Não, lembra de Jonas? Jonas é interessante a história de Jonas, né? Não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Ah, não vou lá pregar mesmo. Eu digo que o Jonas é o maior pregador de toda a história. Não existe nenhum pregador melhor que Jonas. Porque ele pregou de má vontade, toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor. Fizeram jejum, se arrependeram. E isso porque ele pregou com má vontade, porque ele não queria que aquele povo que era inimigo de Israel se convertesse. Mas é para eles também, é para o povo de Nínive também, é para o romano, é para quem quer que seja, é para todos. Todos têm o direito de entrar, de participar desse reino e ouvir que há um Deus que cura, que salva, que liberta, que é bom, que é generoso. Pode ser que ele vire as costas. Não quero isso para a minha vida. Mas ele ouviu. Ele teve a oportunidade de ouvir. Né? E nós temos que fazer isso. Pregar o Evangelho a toda criatura. Abaixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. E vamos pedir a Ele que possamos aprender com as parábolas de Jesus. Pai querido, Pai amado, que nós possamos fazer parte do povo que se abriga nos Teus ramos, Senhor. Que o Senhor, em sua infinita sabedoria e bondade, possa levedar toda a massa da nossa vida, tendo autoridade para santificar tudo que é nosso. E o Senhor nos deu essa mesma autoridade. Então, que nós, com a autoridade dada por Ti, possamos santificar tudo que nos concerne. E que o Senhor nos encontre entre os peixes bons e não permita que julguemos quem é bom ou ruim. Ensina-nos, Senhor, a não julgar. Ensina que o Teu Evangelho é inclusivo. Ensina-nos
que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos e possam participar dessa vida abundante que o Senhor quer dar a cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, e que toda essa palavra possa continuar fazendo a obra nas nossas vidas. Que toda essa palavra não se encerre aqui, mas continue a dar frutos para que nós possamos ser os discípulos e as discípulas que o Senhor deseja que sejamos. Venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Queria chamar o pastor